Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Então, vamos lá. Aula de ciências, dia 12 de agosto, tá? A turma sexto ano, ok? Vou colocar aqui, sexto ano, matutino, tá? Então, é uma aulinha de revisão sobre o conteúdo que vocês viram do segundo bimestre, tá? Vocês viram esse conteúdo lá em junho. Eu vou fazer só recapitular aqui para a gente fazer a correção do simulado, tá bom? Então, vamos lá. Aliás, e depois nós vamos fazer a correçãozinha do simulado. Substância pura. Então, o que vocês precisam? O que nós vamos falar? Sobre a substância. A substância ela pode ser simples ou composta. Quando a substância é simples? Quando ela possui apenas um elemento químico. Observa aqui o oxigênio. Pode ser O10, O20, O50, mas eu estou falando apenas de um elemento químico, que é o oxigênio. Então, aqui, o gás oxigênio ele é formado por apenas um elemento químico. Ele é chamado de substância simples. Substância composta. Ele é formado por mais de um elemento químico. Olha aqui, desde quando vocês estudaram no da primeira fase, no primeiro Fundamental 1, vocês estudaram sobre a água. Então, a fórmula química da água é H2O, duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, gás carbônico, uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Então, olha só, nós temos um elemento químico, outro elemento químico. É chamado de substância composta. Então, quando nós vamos falar de substância, quando eu vou juntar duas substâncias, eu vou ter o que nós chamamos de mistura ou solução. A mistura ou solução ela pode ser chamada de homogênea ou heterogênea. Homogênea, quando eu misturo dois componentes e esses componentes têm afinidade, sabendo que toda solução ela tem um soluto e ela tem um solvente. O solvente sempre é a água. A água é solvente universal, pessoal. O sal, ele é chamado de soluto. Então, observa aqui, ó. A água é o solvente, o sal é o soluto. Eu vou dissolver. Se eu olhar para essa solução, se eu olhar para essa mistura, eu vou conseguir saber se o sal está ali dissolvido? Não, a não ser que eu faça a mistura, óbvio, né? Eu sei que eu estou colocando o sal ali. Mas só de olhar eu não vou conseguir ver. Por quê? Porque ele é chamado de monofásica. Mono é uma fase. Monofásica. Mono, fásica, fase. Só tem uma fase. É chamado de mistura homogênea. A mistura heterogênea é quando eu vou colocar um soluto e um solvente que eles não têm afinidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o óleo e vou pegar a água. Se eu pegar um copo com água, lembra que eu pedi para vocês, para poder a gente fazer essa aula experimental? Vocês vão pegar num copo com água. Eu preciso de 2 copos com água, uma colher de sal, uma colher, né, de chá de sal, uma pitadinha de sal e uma colher de óleo. Pode ser colherzinha pequenininha. Coloca os dois aí do lado e um copo com água você mistura o sal, no outro copo com água você vai misturar o óleo, para vocês verem que o óleo você pode misturar e ele não tem afinidade com a água. E observa a densidade, o peso aqui, ó. A água é mais pesada, ela é mais densa, ela vai descer, o óleo vai subir. Então, se você olhar para esse copo com óleo, você vai saber que tem outro componente além da água. Se você olhar para esse copo com sal, você vai ver, você não vai conseguir ver que componente que foi colocado ali dentro. É essa a diferença da mistura homogênea para a mistura heterogênea. Mistura homogênea, uma fase. Água e sal, solvente e soluto. A solução aqui do lado é heterogênea, óleo e água. Então, observa aqui, ó, no segundo exemplo aqui que eu tenho para vocês. Água e óleo, vocês fazem essa experiência na casa de vocês. Água e óleo, se você colocar, você vai conseguir ver cada fase. Então, eu tenho uma fase, outra fase, né? Que é a água. A água é sempre o solvente. Nesse caso aqui, a mistura é heterogênea porque a água não dissolveu.
tá bom? Aqui nessa segunda opção, água e sal. Se eu misturar, o sal vai ser dissolvido, então a água sempre vai ser o solvente e o sal o soluto. Água mais sal é igual a uma solução. Então, eu posso colocar aqui, é igual uma solução. Tá bom, pessoal? Por quê? O que é uma solução? É uma mistura que ela pode ser chamada de homogênea ou heterogênea. Tá ok? Então, a aula hoje, dia 12 de agosto, tá, de 2020, foi uma revisão do conteúdo do segundo bimestre sobre esse assunto. Tá ok? Um grande beijo, fique com Deus.